Por um instante pense nos seus olhos, não como simples janelas que deixam o mundo entrar, mas como algo infinitamente mais poderoso. E se eles não fossem apenas receptores passivos de luz, mas os projetores silenciosos de toda a sua realidade? E se a verdadeira cor que eles emitem não for o castanho, o verde ou o azul que vemos no espelho, mas a assinatura vibracional da sua alma, a tonalidade exata do seu estado interior neste exato momento? Essa é a nossa conversa de hoje, uma conversa sobre a cor que pinta o seu mundo de dentro para fora. Talvez você conheça bem essa sensação, esse aperto silencioso no peito ao observar a própria vida. Você olha para os seus relacionamentos, para a sua saúde, para a sua situação financeira e sente uma profunda estranheza, como se estivesse assistindo ao filme da vida de outra pessoa. Um filme pintado com as cores da ansiedade, da falta, de uma saudade de algo que você nem sabe nomear. É um sentimento de dissonância, de não pertencer à própria história que se desenrola diante de você. Você não está sozinho nesse sentimento. Ele é a primeira pista de que a sua visão interior anseia por uma nova paisagem. É aqui que a sabedoria profunda de mestres como Neville Goddard nos oferece uma luz. Ele nos ensinou que existe uma diferença fundamental entre olhar para as circunstâncias do mundo, o mundo dos fatos concretos, e aprender a ver a partir do seu desejo já realizado, a partir da sua verdade interior. A cor dos seus olhos, essa cor interna, é definida por onde você escolhe morar, no mundo dos fatos que o aprisionam ou no mundo da sua imaginação que o liberta. Seus olhos físicos apenas confirmam lá fora o que a sua visão interior já aceitou como verdade aqui dentro. E essa ideia, que parece poética, encontra um eco poderoso na ciência. Pesquisadores como Joe Dispenza nos mostram que essa cor da alma pode ser entendida como o nosso campo eletromagnético. Quando o seu coração e a sua mente estão desalinhados, vivendo no estresse e na sobrevivência, o sinal que você emite é fraco, confuso, de uma cor desbotada. Mas quando eles entram em coerência, em um sentimento elevado de gratidão ou amor, sua assinatura energética se torna forte e nítida. A cor se torna vibrante. O campo quântico, que é a inteligência que organiza a realidade, responde a essa clareza. Portanto, este nosso encontro não é sobre esoterismo, mas sobre mecânica espiritual. É um convite para decodificar a cor que você está emitindo, entender por que ela tem pintado a sua vida dessa maneira e, mais importante, aprender como conscientemente escolher uma nova paleta, para que seus olhos possam finalmente testemunhar o mundo que sua alma sempre soube ser possível. Você já se viu nesse lugar de exaustão silenciosa? Aquele lugar onde você sinceramente tenta, você aplica as técnicas que aprendeu, visualiza, afirma, medita, mas ao abrir os olhos, a realidade ao redor parece rir da sua tentativa, permanecendo cinzenta e inalterada. É uma frustração que pode nos levar ao desânimo, a sensação de que existe uma parede de vidro invisível entre nós e a vida que tanto desejamos sentir, uma barreira que nos separa do nosso próprio bem-estar. Essa sensação é real e ela guarda uma mensagem muito importante para a sua alma. Fomos ensinados por toda uma vida a acreditar na lógica do ver para crer. O mundo precisa nos dar provas para que possamos então sentir segurança, alegria ou abundância. Mas a verdade profunda, a mecânica que opera por trás do véu da matéria, funciona exatamente ao contrário. É o seu crer que determina o que você vê. O mundo lá fora não é a causa da sua visão. Ele é o efeito, o reflexo. A cor que você sustenta dentro de si, a sua convicção mais honesta, funciona como um filtro invisível que só permite a passagem das frequências que são compatíveis com ele.
Se o filtro é da cor da dúvida, a vida lhe trará mais motivos para duvidar. Se o filtro é da cor da carência, a vida lhe mostrará um cenário de escassez. E aqui reside uma das verdades mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras deste caminho. O universo não está respondendo à sua performance espiritual, aquela máscara de otimismo que às vezes vestimos para disfarçar o medo. Ele não responde à esperança que você tenta sentir, mas ao que você de fato sente em suas profundezas. Ele responde à cor crua e honesta da sua vibração dominante, aquele sentimento que está aí, por baixo de tudo, quando você está sozinho e em silêncio. E isso não é uma acusação. É um convite para um nível mais profundo de honestidade consigo mesmo, um convite para acolher a sua cor atual, sem julgamento, para que ela possa, enfim, ser transformada. Então, como podemos começar a aplicar isso de forma prática, gentil e poderosa? Comece com um convite a si mesmo, um pequeno jogo de percepção que podemos chamar de o olhar saturado. Escolha uma única qualidade que a sua alma anseia por experimentar, como, por exemplo, a serenidade. Agora, associe essa qualidade a uma cor que lhe traga essa sensação, talvez um azul profundo e calmo. Durante o seu dia, sua tarefa não é buscar por serenidade, mas ativamente ver o mundo através de um filtro azul de serenidade. Olhe para o céu e veja a serenidade na sua imensidão. Sinta a água no seu copo e perceba a serenidade que ela carrega. Ouça uma música e pinte-a com os tons azuis da calma. Você não está buscando algo fora. Você está conscientemente pintando a sua percepção de dentro. Lembre-se sempre desta imagem. Os seus olhos não são janelas para o mundo. Eles são os faróis de um grande projetor. E a sua consciência é o filme que está sendo projetado. Tentar mudar o mundo sem antes mudar o filme interno é como gritar com a tela de um cinema, pedindo para que ela mude a história. A mudança começa no único lugar onde você tem poder, dentro de você. Uma das armadilhas mais sutis e dolorosas do caminho espiritual é a da espera. É um estado que se disfarça de esperança, mas que no fundo é movido por uma ansiedade silenciosa. Nele, nós projetamos um futuro lindo, vibrante e colorido. Um futuro onde tudo finalmente se encaixa. E enquanto isso, suportamos um presente que se sente opaco, sem vida, cinzento, nos convencendo de que um dia a cor finalmente chegará e nos salvará. Vivemos em uma sala de espera da alma, acreditando que a felicidade é um destino e não uma escolha presente. O que a consciência profunda nos ensina, no entanto, é que o tempo não funciona como uma linha reta. O agora não é apenas um degrau de passagem para o futuro. O agora é o único portal que existe. É o único ponto de poder, o único ateliê onde a cor da sua alma pode ser verdadeiramente alterada. Tentar enviar uma cor bonita para o futuro enquanto você se sente mal no presente é como tentar pintar um quadro que está em outra sala, usando um pincel que nem sequer tem tinta. É um esforço que se perde no vazio, porque a criação não acontece lá na frente. Ela acontece aqui, agora. Se a sua manifestação parece estar demorando, por favor, entenda que não há uma força externa bloqueando você. O que existe é uma dissonância de cor, uma falta de harmonia entre a cor do seu estado presente e a cor do seu desejo. Você não pode, de forma sustentada, experimentar a visão de um futuro dourado e abundante se os seus olhos internos, a sua percepção, estão perpetuamente pintados com o cinza da insatisfação presente. A frequência do seu desejo já realizado precisa se tornar a cor que você veste agora, a atmosfera que você respira agora. O futuro não é algo que você alcança, é algo que emerge de um presente bem vivido e bem sentido. Para isso,
existe um pequeno ritual de requalificação do presente, uma âncora cromática. Primeiro, com honestidade e sem julgamento, reconheça a cor emocional do seu estado atual. Talvez seja um cinza ansiedade. Agora, defina a cor que representa o seu desejo já cumprido. Talvez um azul serenidade. A sua prática, então, é encontrar pequenos momentos sagrados no seu dia para ancorar essa cor azul. Ao beber um copo d'água, não apenas beba, mas sinta a serenidade daquela água nutrindo cada célula do seu corpo e veja essa sensação como uma onda azul. Ao respirar fundo, sinta a paz preenchendo seus pulmões e pinte essa paz com o seu azul. Você está, ativamente, momento a momento, repintando o seu estado presente. É exatamente isso que Neville Goddard queria dizer com viver no fim. Não é um ato de fantasia sobre o futuro, mas um ato radical de percepção no presente. É olhar para a sua xícara de café pela manhã, não com os olhos de quem espera ter paz, mas com os olhos da pessoa que já é a própria paz. A xícara é a mesma, mas a cor da sua percepção, a tranquilidade que envolve o gesto, essa sim é completamente nova. E é ela que cria mundos. Existe um tipo de cansaço que só quem está nesta jornada de despertar conhece bem. É o esgotamento mental que vem de tentar demais, de focar com tanta intensidade no seu desejo, de forçar a imagem na mente com tanto esforço, que o ato de criar se torna um peso. Paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar a visão, mais reforçamos a ausência daquilo que buscamos, tingindo a nossa percepção com a cor da tensão e da desconfiança. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força aplicamos, mais ela nos escapa. A nossa mente foi treinada para operar com um foco direto, um olhar que se fixa em um ponto, analisa e julga. Mas a sabedoria da alma e até mesmo a neurociência nos mostram que existe outra forma de ver. É a visão periférica, a percepção que acontece com o canto do olho de forma relaxada e sem esforço. Enquanto o foco direto é limitado e opera a partir do ego, a visão periférica é vasta, holística e conectada à nossa intuição. E a verdadeira cor da sua consciência, a sua assinatura mais autêntica, não se revela naquilo que você encara, mas naquilo que você percebe quando finalmente relaxa o olhar. Aqui está uma verdade que pode mudar a sua relação com o processo de criação. A manifestação raramente acontece no centro do seu palco, sob os holofotes do seu foco obsessivo. Ela emerge silenciosamente na periferia, quando você solta o controle, quando para de tentar ver e simplesmente permite ser. O excesso de controle tinge a sua visão com a cor da dúvida. A entrega, por outro lado, atinge com a cor da receptividade. E é essa cor que abre as portas para que as sincronicidades, aqueles milagres discretos do dia a dia, possam finalmente ser percebidas no seu campo de visão. Por isso, eu lhe convido a uma prática de libertação, uma caminhada da visão aberta. Reserve 15 minutos do seu dia, não para meditar ou para pensar no seu desejo, mas para sair e caminhar com um único objetivo: suavizar o seu olhar. Em vez de focar nos objetos à sua frente, tente perceber o campo visual inteiro de uma só vez. O céu, os prédios, as árvores, o chão, o movimento das pessoas, tudo junto como uma única pintura viva. O seu objetivo é sentir o espaço que existe entre as coisas. É nesse espaço de não esforço que a sua consciência se expande. É ali que a nova realidade, que já espera por você, encontra uma brecha para entrar. É como tentar ver uma estrela muito distante e de brilho fraco no céu. Se você a encara diretamente, ela desaparece. Mas se você olha um pouco ao lado, a luz dela atinge a parte mais sensível da sua retina e você a vê com clareza. O seu desejo é essa estrela. Pare de encará-lo com tanta força. Relaxe o olhar e sinta a sua presença luminosa na vasta imensidão do seu ser.
Muitos de nós, em algum ponto da jornada, nos perdemos em um labirinto sutil. É a confusão que nasce entre a visualização mental e a encarnação do sentimento. Nós nos esforçamos para criar imagens nítidas em nossa mente, como um filme em alta definição, acreditando que a clareza da imagem é o que detém o poder. Mas muitas vezes essas imagens são frias, são incolores. Elas são como fotografias bonitas de um lugar onde nunca estivemos, desprovidas da emoção que lhes daria vida, que lhes daria um coração pulsante. Neville Goddard, com sua clareza inigualável, nos ofereceu um mapa para sair desse labirinto. Ele nos falava sobre a diferença entre o homem exterior, que vê com os olhos de carne, e o homem interior, que é a nossa própria imaginação divina. O homem exterior apenas lê a realidade que já foi criada, os fatos do mundo. Mas o homem interior, ele vê com o que poderíamos chamar de olhos de osso, a visão que percebe a estrutura invisível da realidade, o esqueleto sobre o qual a carne do mundo se manifesta. Os olhos de carne leem o que já existe. Os olhos de osso decretam o que existirá. E aqui reside uma verdade que pode mudar tudo para você. Uma imagem mental perfeita, detalhada, mas sentida a partir de um estado de falta, de medo ou de desespero, é completamente inútil. Ela é uma imagem morta, que carrega a cor do desespero que a gerou. Por outro lado, uma imagem talvez até um pouco vaga, um pouco difusa, mas que é sentida com a convicção absoluta de que ela é real, essa sim tem o poder de mover mundos. A verdadeira cor da sua criação não está na clareza da imagem que você projeta na sua mente, mas na intensidade e na verdade da emoção que a preenche, que a satura. Então, em vez de lutar para ver a cena do seu desejo, eu o convido a fazer algo diferente, algo mais profundo. Feche os olhos e pergunte ao seu ser mais íntimo: como eu me sentiria um tempo depois que isso já fosse um fato na minha vida? Depois da euforia, depois da celebração, qual seria o sentimento residual, a emoção calma que permaneceria? Talvez seja um profundo alívio, uma gratidão serena, uma sensação de naturalidade, de paz. Capture essa emoção. É essa a cor que você precisa sustentar. A cena é secundária, um mero símbolo. O sentimento é a substância criadora. Pense nisso da seguinte forma: a sua imaginação não é um cinema mental. Ela é um útero sagrado. A imagem que você tem em mente é o óvulo. Mas é o sentimento do desejo cumprido, que age como o esperma. Sem a união com o sentimento, a imagem mais bela do mundo permanece estéril, incapaz de gerar vida, incapaz de nascer na sua realidade. Chegamos agora ao ponto mais delicado da jornada, o momento que define tudo, o teste de fogo da alma. É aquele instante em que você, com toda a sua sinceridade, define a sua nova cor interior, sente-a como real, a nutre em seu coração. E então, o mundo dos sentidos, o mundo 3D, lhe apresenta uma evidência exatamente contrária. A conta inesperada que chega pelo correio, o silêncio do telefone quando você esperava uma mensagem, o diagnóstico médico que persiste em letras pretas no papel. É aqui neste exato ponto de aparente contradição que a maioria de nós se sente traído pelo universo e desiste, concluindo que nada disso funciona. É crucial que você compreenda que existe um intervalo de tempo natural, um eco, entre a mudança da sua vibração interna e a atualização do reflexo no espelho da realidade. Este intervalo não é um sinal de falha. Pelo contrário, ele é um teste de fidelidade à sua visão interior, à sua realidade escolhida. O mundo, em sua sabedoria, está essencialmente lhe fazendo uma pergunta silenciosa. O que é mais real para você agora?
A cor que você vê com os seus olhos de carne, que é um eco do seu passado, ou a cor que você sustenta com os olhos da sua alma, que é a semente do seu futuro. Reagir com medo, com pânico ou com a velha e familiar decepção diante das circunstâncias externas é o ato inconsciente de pegar o pincel sujo do mundo e manchar novamente a sua tela interior com as cores do passado. É dar o seu poder de volta para a sombra. A persistência que a espiritualidade nos pede não é uma teimosia agressiva ou uma negação da realidade. É uma recusa serena, uma recusa calma e digna em permitir que os fantasmas do passado ditem a cor e a atmosfera do seu presente. É uma lealdade inabalável àquilo que você sabe ser verdade dentro de si, independentemente do que o mundo temporariamente lhe mostre. Neville nos ensinava a encarar esses fatos externos como notícias de um mundo antigo, como se você estivesse lendo um jornal de ontem. A notícia é real, aconteceu, mas ela pertence a um estado de consciência que você não habita mais. Você a observa, agradece pela informação e retorna suavemente à sua convicção interior. Ele dizia que você deve morrer para o estado antigo. E morrer aqui significa simplesmente parar de lhe dar vida, parar de alimentá-lo com a sua reação emocional. Você olha para a dificuldade como quem olha para uma fotografia de quem você não é mais. Aquela pessoa na foto existiu, mas ela não é quem você é agora. A sua única tarefa, quando a semente do seu desejo já foi plantada, é continuar regando o solo com a cor do sentimento do seu desejo já cumprido. Se ervas daninhas, que são as velhas circunstâncias, crescerem ao redor, você não arranca a semente para ver se ela está crescendo. Você calmamente remove as ervas daninhas e continua a regar o seu carvalho invisível com a certeza de que, no tempo certo, ele irá romper a terra. A nossa jornada através destes segredos da alma nos leva, enfim, a um lugar de clareza e poder, a uma verdade central que, se for verdadeiramente compreendida, pode mudar tudo. A realidade não é algo que simplesmente nos acontece. É algo que nós percebemos, que nós filtramos e, em última instância, que nós projetamos. A cor dos seus olhos, a verdadeira cor que emana da sua alma, não é um destino que lhe foi dado, é uma escolha. A escolha sagrada e contínua do seu estado de ser, do lugar interior onde você decide morar. O poder da verdadeira transformação, portanto, não reside na luta para mudar o mundo lá fora, mas na dedicação silenciosa e amorosa de mudar a cor da lente através da qual você vê o mundo aqui dentro. Quando você se compromete a mudar a cor interna da ansiedade para a paz, da carência para a gratidão, da fragmentação para a totalidade, o mundo exterior, como um espelho fiel, não tem outra opção a não ser, com o tempo, refletir essa nova e magnífica tonalidade. A mudança não está em manipular o reflexo, mas em se tornar a imagem que você deseja ver refletida. Isso nos leva ao coração do ensinamento mais potente de Neville Goddard, o ato supremo do artista espiritual: assumir o sentimento do desejo cumprido. Este é o ato de escolher a cor final da sua obra-prima e começar a pintar com ela. Mesmo que a tela à sua frente ainda pareça estar em branco, você não espera ver para então finalmente se permitir sentir. Você escolhe sentir com fidelidade e amor, até que os seus olhos físicos não tenham outra escolha a não ser testemunhar a verdade que a sua imaginação e o seu coração já estabeleceram como lei. Seus olhos físicos são sempre as últimas testemunhas. A verdade nasce primeiro no invisível, e essa sabedoria ancestral encontra hoje um belo parceiro na ciência, através de pesquisadores como Gregg Braden, que nos falam sobre a coerência entre o coração e o cérebro. A cor mais potente e criadora é gerada quando o seu pensamento e o seu sentimento entram em uma dança harmoniosa. É o sentimento do coração que oferece a cor,
a vibração. E é o pensamento do cérebro que a direciona, que lhe dá forma. Essa coerência cria uma assinatura eletromagnética, uma linguagem sem palavras, que o campo quântico entende perfeitamente. O convite final, portanto, não é para que você faça mais, mas para que você seja mais, de forma consciente e deliberada. Para que você se torne, enfim, o artista da sua própria percepção. E então eu o deixo com uma pergunta, para que ela possa florescer em seu silêncio. Se a sua alma fosse uma cor neste exato momento, com toda a honestidade, qual seria? E mais importante do que isso, qual cor você escolhe que ela seja a partir de agora?